João olhava para o Tejo lá embaixo, as águas cinzentas correndo como um rio de promessas quebradas, enquanto o vento de Lisboa chicoteava seu rosto. Ele havia decidido, um salto e tudo acabaria, o peso da mentira que carregava há anos, a vergonha que o consumia por dentro. Mas então, um grito infantil ecoou atrás dele: irmão! E uma mãozinha suja de giz agarrou sua perna, mudando tudo num instante. A ponte 25 de Abril tremia com o tráfego incessante, mas para João, o mundo havia parado. Ele era um homem de 28 anos, formado em engenharia, com um emprego estável numa empresa de construção em Lisboa, mas nada disso importava agora. Desde adolescente, ele sabia que era diferente, que seus sentimentos por outros homens não se encaixavam no molde rígido da família católica conservadora de Sintra, onde cresceu. Seu pai, Manuel, um operário aposentado, sempre pregava sobre a ordem natural das coisas, e sua mãe, Maria, rezava novenas para que os filhos seguissem o caminho certo. João havia tentado, namoradas passageiras, fingimentos em festas familiares, mas cada mentira o afundava mais. Naquela manhã, tudo desmoronou. Ele havia confessado para o namorado secreto, Tiago, que não aguentava mais esconder. Tiago, um professor de história de 30 anos, morava em Alfama e era mais corajoso, participava de grupos LGBT discretos. Vamos assumir, João. Lisboa está mudando, dissera Tiago na noite anterior, em um café escondido. Mas João tremeu só de imaginar a reação da família. Ele saiu correndo, deixando Tiago confuso, e dirigiu até a ponte, com uma carta de despedida no bolso. O irmãozinho, Miguel, de apenas 7 anos, não deveria estar ali. Como ele havia chegado? João se virou, os olhos marejados, e viu o menino ofegante, com o uniforme escolar sujo e uma folha de papel amassada na mão. Eu vi você saindo de casa chorando, irmão. Mamãe disse para eu ficar, mas eu corri atrás do ônibus, balbuciou Miguel, que mal sabia ler e escrever, ainda lutando com as letras na escola primária. Ele estendeu o papel, um desenho tosco de 2 bonecos de palito, um alto e um pequeno, de mãos dadas, com um sol sorridente acima. É para você não ficar triste. Eu te amo. João sentiu o peito apertar. Como uma criança podia entender o que ele mesmo não conseguia. Ele se abaixou, abraçando Miguel, enquanto lágrimas escorriam. Mas o alívio era passageiro, isso era só o começo de uma tormenta maior. Ele levou Miguel de volta para casa, inventando uma desculpa sobre um passeio improvisado. Naquela noite, deitado na cama, João repensou tudo. O desenho de Miguel o salvou do abismo, mas agora ele precisava enfrentar a realidade, continuar mentindo ou revelar a verdade. Dias se passaram, e a tensão crescia. João começou a evitar Tiago, ignorando chamadas. Tiago, preocupado, apareceu no trabalho de João. O que aconteceu? Você sumiu depois daquela conversa. João, no canteiro de obras, sussurrou: não posso, Tiago. Minha família. Eles me matariam. Tiago insistiu: eles te amam. Deu uma chance. Mas João sabia que não era simples. Em Portugal, apesar das leis progressistas, casamento gay legal desde 2010, em famílias tradicionais como a sua, a aceitação era rara. Ele via nos jornais casos de jovens rejeitados, vivendo na rua. Em casa, a pressão familiar aumentava. Seu pai organizava um churrasco para apresentar uma amiga da igreja, Ana, uma enfermeira de 26 anos. Está na hora de você sossegar, filho. Casar, ter filhos, disse Manuel, batendo no ombro de João. Maria assentia, os olhos cheios de expectativa. João sentiu náuseas. Durante o churrasco, Ana era simpática, mas ele mal conseguia conversar, pensando em Tiago. Miguel, correndo pelo jardim, notou a tristeza do irmão e sussurrou: quer que eu desenhe mais? João sorriu forçado, mas por dentro, o conflito rugia. Naquela semana, um incidente no trabalho piorou tudo. Um colega, ouvindo uma ligação de Tiago, zombou: cuidado, João, ou vão pensar que você é um desses maricas. O riso dos outros ecoou como facadas. João saiu correndo para o banheiro, vomitando o almoço. Ele decidiu: precisava terminar com Tiago para proteger a si mesmo. Mas ao encontrar Tiago num bar em Barro Alto, as palavras travaram. Tiago, com olhos suplicantes, disse:
Eu te amo, João. Não me abandone por medo. Eles se beijaram escondidos, mas João se afastou. É perigoso. Alguém pode ver. O clímax daquela fase veio quando Miguel adoeceu. Uma febre alta o levou ao hospital em Sintra. João, ao lado da cama, segurava a mão do irmão. Miguel, delirante, murmurou: não pula, irmão. Fica comigo. João gelou, o menino havia entendido mais do que parecia. Quando Miguel melhorou, João prometeu a si mesmo: mudaria. Mas como? Ele começou a pesquisar grupos de apoio online, lendo histórias de outros gays portugueses que enfrentaram rejeição. Uma noite, ele confessou para uma amiga de infância, Sofia, que o encorajou: seja você mesmo, João. A sociedade está evoluindo. Mas a família notava algo errado. Maria confrontou: você anda estranho, filho. Está namorando alguém. João negou, mas o coração acelerava. Ele sabia que o confronto era inevitável. Tiago pressionava por um compromisso, e João se via num beco sem saída: trair a si mesmo ou trair a família. A decisão de João veio como um raio numa noite chuvosa. Ele marcou um jantar com Tiago em um restaurante discreto em Chiado, pretendendo terminar tudo. Mas ao ver Tiago sorrindo, com uma rosa na mão, as palavras falharam. Eu não aguento mais esconder, João. Vamos morar juntos, propôs Tiago. João hesitou, mas aceitou um beijo apaixonado. Naquela noite, eles fizeram planos: João contaria para a família no fim de semana. Mas o destino interferiu. No dia seguinte, Manuela encontrou uma mensagem no celular de João, uma de Tiago, com um coração. Quem é esse Tiago? Porque ele te chama de amor, gritou o pai, invadindo o quarto. João, pego de surpresa, gaguejou: é um amigo. Manuel, furioso, jogou o celular na parede: não minta. Eu sei o que isso significa. Você é um desses desviados. Maria chorava na porta, e Miguel observava assustado do corredor. A briga explodiu. Manuel acusou João de trazer vergonha para a família: na nossa casa, homem é homem. O que os vizinhos vão dizer? E a igreja? João, com voz trêmula, defendeu-se pela primeira vez: pai, eu sou assim. Não escolhi. Manuel o esbofeteou: saia daqui. Não quero um filho como você. Maria interveio, chorando: por favor, Manuel, ele é nosso filho. Mas o dano estava feito. João pegou algumas roupas e saiu, dirigindo para o apartamento de Tiago. Tiago o recebeu de braços abertos: você fez o certo. Vamos superar isso. Mas João duvidava. Ele perdeu o emprego dias depois. O chefe, amigo do pai, inventou uma desculpa. Agora desempregado, João se sentia um fardo. Tiago o apoiava, mas as discussões começaram: você precisa lutar, João, não se esconder. João retrucava: é fácil para você, sua família aceita. Tiago havia saído do armário anos antes, com pais liberais em Porto. Enquanto isso, em casa, a família se dividia. Maria rezava pela cura de João, mas Miguel chorava pelo irmão. Porque o pai brigou com ele, perguntava o menino. Manuel, arrependido mas orgulhoso, bebia mais. Uma vizinha fofoqueira espalhou o rumor, e logo a família enfrentava olhares na rua. Maria confrontou Manuel: você prefere perder um filho a aceitar quem ele é? Manuel murmurou: é contra Deus. João, morando com Tiago, tentava reconstruir a vida. Ele se inscreveu em vagas de emprego, mas a depressão o consumia. Uma noite, ele confessou para Tiago: às vezes penso em voltar à ponte. Tiago o abraçou: não, amor. Nós temos um ao outro. Eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, onde João viu outros como ele, felizes. Mas um contra-manifestante gritou insultos, e João se encolheu. O conflito interno de João aprofundava. Ele sonhava com Miguel, o desenho salvador. Ligou para casa, mas Manuel atendeu e desligou. Maria, secretamente, mandava mensagens: volte, filho. Seu pai vai perdoar. Mas João sabia que não era verdade. Ele começou terapia num centro LGBT, onde o psicólogo o ajudou a processar a rejeição. A dor é real,
mas você não é defeituoso. Tiago propôs casamento, vamos oficializar. Mostrar ao mundo. João aceitou, mas com medo. Eles marcaram a data, mas João hesitava em convidar a família. Miguel, sabendo por Maria, desenhou outro papel, uma família reunida. Maria o entregou escondido a João num encontro secreto num café. Seu irmão sente sua falta, disse ela. João chorou, eu também. A tensão culminou numa visita surpresa. Manuel apareceu no apartamento, bêbado, volte para casa e pare com essa bobagem. João enfrentou-o, isso sou eu, pai. Aceita ou perca-me? Manuel saiu batendo a porta, mas plantou a semente da dúvida. Tiago, irritado, discutiu com João, você sempre cede a eles. João rebateu, eles são minha família. A relação estremecia. João perdeu peso, insone. Ele via nas notícias casos de suicídio entre jovens LGBT, e se identificava. Mas o pensamento em Miguel o ancorava. Ele decidiu, lutaria pela reconciliação, custasse o que custasse. Ligou para Sofia, pedindo ajuda para mediar. Vamos tentar um jantar familiar, sugeriu ela. O jantar foi marcado num restaurante neutro em Belém. João chegou nervoso, Tiago ao lado para apoio. Manuel e Maria sentaram rígidos, Miguel entre eles, olhos brilhando ao ver o irmão. Irmão, exclamou o menino, correndo para abraçá-lo. João o ergueu, emocionado. Mas a atmosfera pesava. Manuel começou, vim porque sua mãe insistiu. Mas não aprovo isso. João respirou fundo, pai, eu amo Tiago. Somos felizes. Tiago sorriu, mas Manuel bufou, felizes. Isso é pecado. Maria interveio, Manuel, por favor. Pense no Miguel. O menino, confuso, perguntou, por que o irmão não pode amar quem quer? A inocência cortou o ar. A discussão esquentou. Manuel acusou Tiago de corromper João. Tiago defendeu, amor não corrompe. Preconceito sim. João, mediando, compartilhou sua dor, eu tentei mudar, pai. Mas isso me matava por dentro. Manuel admitiu, eu vi você sofrendo, mas pensei que era outra coisa. Pela primeira vez, uma rachadura no orgulho. Miguel, com um desenho novo, dois homens de mãos dadas com a família ao redor, entregou a João, para todo mundo ficar junto. João mostrou ao pai, veja o que o Miguel entende melhor que nós. Manuel pegou o papel, olhos úmidos. Eu não quero perder vocês, murmurou. Mas não cedeu totalmente, preciso de tempo. Após o jantar, João e Tiago voltaram para casa aliviados, mas cautelosos. João conseguiu um novo emprego numa empresa progressista em Oeiras. Lá, colegas o apoiavam, e ele se sentiu livre pela primeira vez. Mas a sociedade ainda mordia, um cliente recusou trabalhar com ele ao saber de sua orientação, citando valores tradicionais. Tiago enfrentava problemas na escola, pais conservadores reclamavam de um professor gay. Eles dizem que influenciou as crianças, desabafou Tiago. João o consolou, lute, como eu lutei. Eles fortaleceram o laço, planejando o casamento em Cascais, com vista para o mar. Mas uma traição veio de onde menos esperavam. Sofia, a amiga, acidentalmente revelou o segredo para uma prima de João, que espalhou nas redes sociais. Logo, posts odiosos surgiram, João, o desviado da família. Manuel, vendo isso, ligou furioso, veja o que você causou. João rebateu, não eu, o preconceito. Mas o dano abalou Maria, que sofreu um colapso nervoso. No hospital, João visitou a mãe, desculpe, mãe. Maria sussurrou, não é sua culpa. Eu te amo como você é. Miguel, ao lado, disse, eu também. Manuel, presente, finalmente cedeu um pouco, talvez eu esteja errado. Foi um momento de foda, mas frágil. João questionava suas escolhas, valia a pena o sofrimento? Tiago lembrava, sim, pela liberdade. Eles prosseguiram com o casamento, convidando a família. Manuel recusou inicialmente, mas Miguel insistiu, eu vou. No dia, Manuel apareceu de surpresa, rígido mas presente.
O casamento foi simples, emocionante. João e Tiago trocaram votos, prometendo amor eterno. Miguel carregou as alianças, orgulhoso. Manuel não sorriu, mas apertou a mão de João depois. Seja feliz, filho. Era um começo. Mas a lua de mel foi interrompida por uma ligação. Um grupo conservador protestava contra o casamento gay na igreja local. Manuel, defendendo o filho pela primeira vez, confrontou-os: deixem minha família em paz. João soube e chorou de gratidão. De volta, João enfrentou mais desafios. No trabalho, um colega o sabotou, espalhando rumores. João lutou de volta, processando por discriminação. O caso ganhou mídia, expondo o lado sombrio da sociedade portuguesa. Tiago apoiava, mas o stress cobrava, discussões sobre filhos, a adoção. Miguel crescia, questionando: irmão, por que as pessoas são más com vocês? João explicava: método diferente. O menino prometeu: quando eu crescer, vou mudar isso. Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. João e Tiago adotaram uma criança, uma menina chamada Ana, através de um processo árduo. Manuel, agora avô, suavizava, visitava, brincava com a neta. Ela é linda, dizia, mas ainda evitava Tiago. Maria, recuperada, unia todos em jantares familiares. Mas um novo conflito surgiu. Tiago recebeu uma oferta de emprego em Berlim, melhor salário. É uma chance, João? João hesitava. E a família? Estamos reconstruindo. A discussão virou briga. Tiago acusava João de priorizar o passado. João retrucava que Tiago não entendia laços de sangue. Você quer me prender aqui? Gritou Tiago. João, sozinho uma noite, revisitou a ponte. Não para pular, mas para refletir. O Tejo ainda corria, símbolo de mudança. Ele ligou para Miguel, agora 12 anos, mais maduro: irmão, o que faço? Miguel, sábio além da idade, disse: siga o coração, como você me ensinou. Tiago e João comprometeram, ficariam em Portugal, mas viajariam. Mas uma traição real abalou. Tiago confessou um flerte no trabalho, estressado. Foi um erro, perdoe-me. João, devastado, questionou tudo, depois de tanto luta. Ele saiu de casa, ficando com Sofia. A separação temporária doeu. João via Ana chorando pela papai Tiago. Manuel, surpreendentemente, aconselhou: o amor tem falhas, filho. Perdoe como eu perdoei você. João refletiu sobre o preço, sua identidade custar empregos, amigos, paz. Reconciliação veio devagar. Tiago pediu perdão num piquenique em Sintra: eu te amo mais que tudo. João aceitou, mas com condições: terapia de casal. Eles fortaleceram, adotando rotinas honestas. Sociedade ainda pressionava. Uma lei antidiscriminação foi debatida no Parlamento, e João testemunhou: eu sofri rejeição familiar, perda de emprego. Mudem por nós. Seu depoimento viralizou, inspirando outros. Miguel, adolescente, enfrentava bullying na escola por ter irmãos gays. Eles me chamam de nomes, confessou. João o defendeu, confrontando o diretor: ensino tolerância. Miguel orgulhava-se: você é meu herói. Manuel adoeceu, um infarto. No hospital, ele confessou para João: eu errei, filho. Medo me cegou. João perdoou: obrigado por tentar agora. Manuel recuperou, mais próximo. Tiago e João celebraram 5 anos de casamento. Família reunida, Manuel ergueu um brinde à felicidade. Mas sombras pairavam. Um vizinho atacou verbalmente Ana, chamando-a de filha de pecadores. João processou, vencendo. O custo emocional era alto. João tinha crises de ansiedade, Tiago insomnia. Eles apoiavam-se mutuamente, mas questionavam: valia a pena? Miguel, o anjo salvador, crescia forte, defendendo direitos LGBT na escola. Uma reviravolta veio com a pandemia. Isolados em casa, tensões explodiram. João trabalhava remotamente, Tiago dava aulas online. Ana, agora 4 anos, demandava atenção. Discussões sobre educação: Tiago queria escolas inclusivas, João temia bullying.
Manuel, viúva após Maria falecer de complicações, mudou-se para perto. Preciso de vocês, admitiu. João aceitou, mas com reservas. Manuel, transformado, ajudava com Ana. Ela me lembra Miguel pequeno. Ele até conversava com Tiago sobre história. Mas um segredo do passado surgiu. Tiago revelou, antes de João, ele havia traído um ex, causando dor. Por que agora? Perguntou João. Tiago, medo de perder você. A confiança abalou novamente. João confrontou, traição é o pior. Eles separaram camas, terapia intensiva. Miguel, 15 anos, interveio, vocês me salvaram uma vez. Agora eu salvo vocês. Ele organizou uma viagem familiar a Porto, forçando diálogo. Lá, Manuel confessou seu próprio conflito. Na juventude, eu tive dúvidas, mas reprimi. João chocou-se, porque não disse. Manuel, medo, como você. A viagem curou feridas. Tiago e João renovaram votos na praia. Manuel abençoou, sejam felizes. Ana ria, inocente. De volta, João enfrentou um dilema ético no trabalho. Um projeto envolvia uma empresa homofóbica. Ele recusou, perdendo promoção. Princípios acima de tudo, disse para Tiago. Mas o custo financeiro apertava. Sociedade evoluía, mas devagar. Uma marcha perida em Lisboa viu João como orador. Lutamos por aceitação, não tolerância. Miguel marchou ao lado, orgulhoso. Uma traição familiar, uma tia distante deserdou João, citando imoralidade. Manuel defendeu, ele é meu filho. A família se uniu. João refletia sobre escolhas, esconder ou revelar. O preço era alto, dor, perda, mas a recompensa era liberdade. Tiago e ele adotaram outro filho, um menino. Miguel, maduro, escreveu uma carta, agora sabendo escrever bem, você me inspirou a ser eu mesmo. João chorou, lembrando o desenho de Salvador. Com o tempo, João encontrou paz. Aos 35 anos, ele dirigia uma ONG LGBT em Lisboa, ajudando jovens como ele outrora. Tiago lecionava com paixão, Ana e o irmãozinho cresciam em um lar amoroso. Manuel, aos 70, era avô dedicado, arrependido do passado. Mas um último teste veio. Miguel, aos 18, confessou ser bissexual. Tenho medo, irmão. João abraçou, eu te guio. Não sofra como eu. Manuel, evoluído, aceitou, o amor é amor. A família, unida, enfrentou olhares sociais. João olhava para trás, o salto evitado, o desenho que salvou, as batalhas vencidas. O preço foi imenso, relacionamentos rompidos, saúde mental abalada, mas a Oakening valeu. Tiago e ele celebravam aniversários com gratidão. Nós sobrevivemos, diziam. Mas a sociedade ainda debatia, leis avançavam, mas preconceitos persistiam. João questionava, o que mais precisaria sacrificar? E você, leitor, acha que esconder a identidade por paz familiar é certo, ou revelar, mesmo com dor, é o único caminho verdadeiro?